Observatório 3 Setores. Você faz o bem e a gente espalha. Observatório Terceiro Setor.com.br. O olhar da cidadania. 8h em ponto. CYK 650. Rádio Trianon AM. 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. Hein? Ainda não. O programa que será apresentado a seguir é uma produção independente. Programa Contraponto. Todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. Devem ser conhecidos daqui a pouco os detalhes de uma gravação que compromete o topo do judiciário em negociatas e arranjos e delações premiadas. Pelo que se diz, pelo menos 4 ministros do Supremo Tribunal Federal e gente da Procuradoria estão mal na foto. Demorou demais. O povo sabe há muito tempo que as roubalheiras envolvendo empresários graúdos e grandes e pequenos partidos só prosperou porque o Judiciário Nacional sempre foi conivente. Não custa lembrar que a Operação Castelo de Areia, que muito antes da Lava Jato escancarava o mundo de propinas, foi ferida de morte pela própria Justiça. O ato final veio com a decisão de um juiz mandando destruir as provas da operação. Um escândalo. O bando reunido em torno de Michel Temer, o chamado ladrão-geral da República, joga na confusão para evitar nova denúncia contra o presidente fantoche. Não tem muita importância, já que Temer não passa de um cadáver político insepulto. A pergunta que não quer calar é outra. Qual a credibilidade das delações obtidas sob tortura psicológica que supostamente incriminam o ex-presidente Lula, candidato preferido pelo povo para dirigir o país? São 8h02 em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Começa mais uma edição do programa Contraponto. Lembrando que você pode acompanhar o programa Contraponto pela nossa página do Facebook, Programa Contraponto Trianon. Repetindo, Programa Contraponto Trianon. Pelo WhatsApp, o nosso número é 11 99583 9700, 11 99583 9700. E lembrando ainda que todos os dias, à 1h da manhã, você pode ter acesso à reprise do programa aqui pela Rádio Trianon AM 740. Com o seu smartphone, computador, rádio de pilha, do jeito que você quiser. Não dá para escapar do programa Contraponto todos os dias, de segunda a sexta-feira. Bom, como sempre, contamos aqui com a presença de Alberto Vilas, contamos com Flávia Rocha Mello em Brasília, com eu, Ricardo Melo, todos eles sob a direção de Albino Castro, e hoje com um convidado muito especial, que dispensa maiores apresentações. Trata-se de Paulo Henrique Amorim, que, bom, é difícil, se eu fosse descrever tudo que ele já fez, eu teria que gastar todo o programa. Jornalista, um dos jornalistas mais importantes do jornalismo brasileiro, trabalhou na Globo, trabalhou na Exame, trabalhou na Rede Manchete, trabalhou na TV Bandeirantes, trabalhou no UOL, foi um dos precursores, se não o precursor do jornalismo ao vivo na internet, com seu famoso UOL News. Antes disso, ele já tinha trabalhado no Portal Terra. E hoje é responsável por um dos blogs mais acessados do país, com mais de 1 milhão de visualizações, que é o blog Conversa Fiada. Paulo Henrique Amorim vai estar aqui com a gente, batendo papo, conversando sobre o cenário da vida política nacional. Antes disso, eu gostaria de chamar a Flávia Rocha Mello em Brasília, que vai nos falar sobre as últimas notícias depois da entrevista coletiva do Procurador-Geral Janot, falando aí sobre o envolvimento do próprio judiciário na bandalheira que está instaurada no país. Flávia Rocha Mello, por favor, o que você pode contar para a gente? Bom dia, Ricardo. O Rodrigo Janot pediu investigação sobre a delação, né, da JBS por causa desse áudio.
São 4 horas de conversa entre o Joesley Batista e o Ricardo Saldi, que era um dos dirigentes lá da JBS também. Eles não sabiam que estava sendo gravado. E falaram. É meio suspeito, tudo isso é meio suspeito, né? Que tudo... eles não sabiam que eles estavam se gravando. Quer dizer, é isso aí. Bom, tudo bem, mas vai em frente, Flávio. Eu nunca vi isso na minha vida. Foi o que o Janot falou ontem. Que o que dá a entender é que eles não sabiam que estava sendo gravado, que não saberiam usar direito aquele gravador, né? E aí as gravações falam do Marcelo Miller, que é aquele procurador que trabalhou na PGR e depois foi trabalhar no Instituto de Advocacia que negociou a delação. E nessa gravação eles falariam de 4 ministros do Supremo. Ninguém sabe ainda quais são os 4 ministros. Existem suspeitas, mas ainda não sabe. Tudo isso foi parar nas mãos do Fachin, que hoje vai decidir se divulga ou não esses áudios. O Temer, lá na China, ficou quieto, falou pouco, mas a defesa dele aqui já disse que vai pedir anulação de todas as provas da JBS. E teve um jantar também na casa do Rodrigo Maia ontem, que está exercendo a presidência. Lá os governistas comemoraram. O Fufuca foi? O Fufuca foi. Foi. Ah, bom, então estava completo, né? Estava completo. Já pensou uma coisa séria sem o Fufuca? Não tinha como. E o clima era de comemoração. Você sabe qual foi o prato, Flávia? Não. Deve ter sido traíra, né? Deve ter sido Janot ao molho pardo. Deve ser Lula ao molho pardo, né? Porque eles comemoraram muito, eles disseram que o Janot se deu mal. O Darcísio Perotti chegou, que é um dos líderes, né, do governo, que é do PMDB do Rio Grande do Sul, chegou a escrever no Twitter que o Temer está muito alegre. Então, hoje vai ser um dia de ficar acompanhando o Supremo para ver que horas ele vai divulgar esse áudio. Tá bom, Flávia. Bom, você continua com a gente. Paulo Henrique Amorim. Olá, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Vilas? É uma grande honra estar aqui no Contraponto, esse trepidante programa radiofônico com ramificações poderosíssimas nas redes sociais. Eu gostaria de iniciar a minha modesta colaboração com o seu programa, Ricardo, dizendo o seguinte. Eu já sei como o advogado Mariz vai absolver o presidente Temer. Ele vai invocar a teoria da maçã podre. A maçã podre é aquela singularidade que permitiu sufocar, abafar e fechar e transformar num monte de lixo a Operação Satyagraha, que incrimina todos os tucanos graúdos e gordos desse país. O então delegado Protógenes, que estava sem dinheiro, porque a Polícia Federal, ainda no governo Lula, tirou do Protógenes todos os recursos, e ele não tinha dinheiro para contratar auxiliares, pediu a colaboração de alguns agentes da ABIN para checar o endereço de algumas pessoas que ele ia investigar. Como ele não tinha autorização formal para consultar os funcionários da ABIN, as provas do Protógenes foram consideradas viciadas e essa maçã podre permitiu que nas várias instâncias a Operação Satyagraha se transformasse num monte de lixo. A maçã podre foi utilizada também na Operação Castelo de Areia, e eu ressalto que tanto a Castelo de Areia quanto a Satyagraha foram dirigidas pelo destemido, competente juiz Fausto Martim de Santos. Também a teoria da maçã podre prejudicou e destruiu e transformou num monte de lixo a Operação Castelo de Areia, porque o de Santos se utilizou como início de investigação de uma delação anônima. Ele partiu dessa delação e foi para a rua investigar e comprovou tudo que estava na delação. A partir desse fato, que era uma delação anônima, os defensores dos tucanos todos que estão envolvidos na Castelo de Areia, entre eles o emeritíssimo e excelentíssimo juiz Asfor Rocha, entre eles o grande... Asfor Rocha, que é o juiz
O César Rocha, né? Que é do Supremo, do STJ, que Superior Tribunal de Justiça. Está enforcado na delação do Palocci, que não será feita, porque o Palocci vai denunciar como ajudou a Globo. É o asforcado, né? É, o asforcado. Como o Palocci vai denunciar a Globo, a delação dele não virá ao caso. Voltando à vaca fria. Lá na Castelo de Areia estão o Asfor Rocha, o Márcio Tomás Bastos, que foi ministro do Lula e que teve uma carreira, vamos dizer assim, polêmica. Tumultuada, no mínimo. E estão lá também o José Serra, o Aloysio Nunes, uma série de tucanos ilustres, sufocados pela Castelo de Areia. Por causa desse telefonema que serviu de base para o início das investigações da Castelo de Areia, se criou a teoria da maçã podre e a Castelo de Areia virou lixo. Castelo de Areia investigava, só para quem não sabe, investigava as ligações da Camargo Corrêa com os tucanos. Com os tucanos, né? Da empreiteira Camargo Corrêa, com os tucanos de São Paulo. Entre eles, aquele... Serra, Geraldo Alckmin, Luiz Pereira. Não se esqueça que foi toda a roubalheira, foi durante o governo, entre aspas, do José Serra no estado de São Paulo e contou com a colaboração daquele que o Serra chama de Paulo Afrodescendente, que eu não sei bem quem é. O Paulo Preto. Eu não sei, porque o Serra chama de Paulo Afrodescendente, para mim é uma incógnita. Muito bem. Não há de ser o Paulo César Caju, que jogou na seleção brasileira. Serra, para quem não sabe, é José Serra, senador pelo PSDB. Muito bem. Aí, com a teoria da maçã podre, foram sufocadas a Castelo de Areia e a Satyagraha. A maçã podre que o Dr. Mariz vai utilizar para destruir a delação do Joesley é óbvia. É essa entrevista esdrúxula, estapafúrdia, inacreditável do Procurador-Geral da República, que denuncia fatos gravíssimos e não diz quais são. Como são fatos gravíssimos, eu, se fosse o Dr. Mariz, matava hoje a delação do Joesley e o presidente Michel Temer será candidato à reeleição em 2018. Está resolvido o problema. É a teoria da maçã podre. Tenho dito. Bom, Alberto Vilas, o que você está achando desse negócio? Eu acho que começou uma operação abafa, né? Eu acho engraçado que o Temer ontem, lá na Conchinchina, no quarto do hotel, falou para os jornalistas brasileiros: recebam a notícia com serenidade. Eu acho que essa é a política dele agora. Chamam ele de ladrão geral da República e falam: eu recebi a notícia com serenidade, que é o jeito mais tranquilo que tem de abafar, de acalmar a situação, mostrar que o país está tudo bem, que está tudo normalizado, que nós vamos para frente, que vamos fazer as reformas. É mais um capítulo, né, que a gente assiste aqui todo dia dessa novela sem fim. Eu acho que a grande contribuição que o Janot deu ontem, porque o Janot tem uma trajetória, no mínimo, tortuosa em todo esse processo. Ora, ele dá uma flechada, ora ele manda rosas. Esperando o Janot, né? Esperando o Janot. Ora ele manda suspiro, ora ele joga uma pedra, ora ele joga flores. Quer dizer, o Janot é aquela coisa ensaboada, não sei o quê. Mas a única grande contribuição dele com esse pronunciamento de ontem foi falar pela primeira vez publicamente que o Supremo Tribunal Federal tem culpa no cartório. Porque um dos maiores escândalos do país é justamente o que faz esse Supremo Tribunal Federal. O que faz? O Supremo Tribunal Federal, que tem o Gilmar Mendes, que tem um que tem um ministro Gilmar Mendes, ministro nomeado quando era advogado-geral da União para o Supremo pelo eminente Fernando Henrique Cardoso, e que manda, desmanda, faz o que quer, a hora que quer, age como político, quer dizer, ele é um militante do PSDB, só falta andar com o broche do 45, não com o revólver 45, com o broche do 45. Revólver 38. E, você entende, fazendo proselitismo político, chamando o procurador de o pior procurador da história da República, chamando o Ministério Público de trífico, o Ministério Público, xingando todo mundo, e que agora estão começando a desfiar o novelo dele, em todos os sentidos, desde o habeas corpus por barata, até agora dois habeas corpus, depois, solta, no outro prende, não, solta, no outro prende. Um que ele não conhecia, ele era padrinho de casamento, mas não conhecia. Não sei, Paulo, você já foi padrinho de casamento de quem você não conhece. Eu acho que não. Não. É o casamento da dona Baratinha. Não, e agora começou a ser puxado o novelo
mais grave ainda, que é as denúncias de corrupção no Mato Grosso. E não existe nada que se faça no Mato Grosso. Do Jornal Valor, não foi? Do Jornal Valor, não foi você entende? Do boletim da Poesp. Da POS, não. Um blog sujo, aquela coisa toda. Não, o Jornal Valor Econômico, quer dizer, o fator de um mar no Mato Grosso. O IDP, que é um instituto que sabe-se lá direito o que faz, até hoje não se sabe direito o que faz. Eu defendo do Conversa Fiada que é um curso de direito por SMS. Por SMS, exato, é isso, é aquele à distância. Bem a distância. Tipo o Instituto Universal, né? Instituto Universal Brasileiro, que ensinava a consertar radinho. Das pessoas. Mas esse instituto, Ricardo Vilas, tem uma singularidade. Ele forma profissionais tão competentes, que fazem com muita rapidez carreira no Tribunal Superior Eleitoral, de que o dono do instituto é presidente. O do IDP. O IDP, se você quer trabalhar no Tribunal Superior Eleitoral, não perca o seu tempo. Filie-se ao IDP. Tem dois jeitos, é esse, o do IDP, ou então aprender a passar Listerine na cara da mulher, que deu o Ademar Gonzaga, que passava Listerine na cara da mulher e dizia que era tudo normal, que são brigas de família, isso aí é uma coisa normal. Você pega o Listerine, em vez de você engolir, em vez de você fazer bochecha. Então é o seguinte, só para terminar, Paulo. Quer colocar claramente que o Supremo Tribunal Federal, de Supremo não tem nada. De Supremo não tem nada. Não tem nada. Agora eu quero saber quem são os 4 nomes. Todo mundo quer saber. O Janot jogou, né? Agora jogou a flecha a esmo. A flecharia giratória. Flecha perdida, né? Porque, bom, e aí, quem são os 4 nomes? Eu já desconfio de um. Talvez o Paulo desconfie do mesmo, Roberto Vilas. Talvez seja o popular de novo, que sempre sai no sorteio eletrônico. Mas, enfim, Paulo. Eu acho que a denúncia do Janot, ao lançar suspeitas sobre a Suprema Corte do país, é gravíssima, como ele próprio diz. É gravíssima. Há 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. Agora, a imprensa diz que, na verdade, se refere a 4 suspeitos. São 4 de 11 da Suprema Corte de Justiça do país. Quase a metade. Portanto, o senhor Janot tem a obrigação moral, política, de divulgar logo o que ele sabe. O que ele sabe? Por que ele convocou às 7 horas da noite uma entrevista coletiva com a imprensa inteira? Diz que há suspeitas gravíssimas, ameaça jogar uma maçã podre generalizada sobre as provas que o juiz lhe entregou, e não diz quem são. Não tem como ele não falar quem são. O ministro Marco Aurélio Mello, hoje na Folha, diz: eu quero saber quem são. Quem no Supremo participou dessa patranha? É uma pergunta que o país inteiro faz e que o senhor Janot tem que responder. Como é que vai ficar tem que divulgar. Como é que vai ficar um ponto de interrogação sobre o Supremo Tribunal Federal? Tudo que vai ser julgado no Supremo está sob suspeita. Eu tenho alguns pontos de interrogação sobre o Supremo Tribunal Federal, mas são questões pessoais minhas. Eu não sou Procurador-Geral da República. Ele é Procurador-Geral da República. Da República. A República tem que saber quem são as pessoas que fizeram uma patranha no Supremo. Vamos ver se o Fachin também não segura, né? Porque aí ele sempre pode argumentar que não, vamos manter sob sigilo. Só falta isso, né? Falar que é sigilo, né? Não, a questão é o seguinte, olha, nós temos os poderes. O poder legislativo está sendo dirigido pelo Fufuca. É o Fufuca. O poder executivo, pelo ladrão-geral da República, segundo o Joesley Batista. E agora, o judiciário, que é o terceiro poder da República, dirigido por um tribunal onde quase a metade é colocada sob suspeição e não se sabe... Pelo Procurador da República. Pelo Procurador da República. Isso se chama, na mídia oficial, de instituições funcionando. As instituições estão funcionando. Isso é a instituição funcionando? Lá no Conversa Fiada a gente chama isso aí de República Federativa da Cloaca. Da Cloaca. Eu acho que isso está sendo muito elegante. Em homenagem ao Carlos Lacerda, que usava 2 expressões para se referir a isso que a gente vê hoje. Cloaca e valha-couto. Valha-couto, que são aqueles dutos por onde passa o material que também é perpassado pela cloaca. Isso é a república em que nós vivemos. Agora me diga o seguinte, Paulo. Essa questão do Janot, essa questão do Supremo, Como é que ficam as relações premiadas que incriminaram o Lula? Aliás, apareceu mais uma nesse rol, Marcelo Odebrecht, agora falando que dinheiro do Instituto era para não sei o quê. Se a gente está vendo que essas relações premiadas são todas
arranjadas, de um certo modo, são todas desviadas para o foco que interessa a Procuradoria, que interessa talvez a ministra do Supremo, que a gente não sabe quais são. Você tem os quatro, a gangue dos quatro, que a gente não sabe quais são. Como é que fica essas delações premiadas? É essa a pergunta. Eu acho que o excelente repórter da Folha de São Paulo, o Rubens Valente, publicou recentemente uma reportagem que mostra a ambivalência ou a duplicidade de interpretação do que são as delações premiadas. Umas que valem, outras que não valem. O Valente mereceu imediatamente, quase que numa análise instantânea, porque parece que ele não faz outra coisa, além de acompanhar os blogs e os jornais e responder assim de bate-pronto, no VaptVupt, aquele procurador Santos Lima, se não me engano, aquele barbicha, que participou do laboratório de interpretação daquele notável filme A Lei é para Todos, Menos para Tucanos. É o Carlos, aquele... Ele tem uma barbicha. Ele é muito conhecido desde o caso da operação que investigou o Banestado. Ali ele teve uma participação exuberante, tanto que todos os corruptos, como o juiz Moro, todos os corruptos envolvidos na operação da Banestado estão na cadeia. Né? Não, e onde o Youssef foi caracterizado como um criminoso incorrigível. Isso, e voltou a ser um criminoso incorrigível. Eu tenho a impressão que o Santos Lima e o Moro vão dar uma terceira delação premiada ao Youssef brevemente. Mas, voltando ao Rubens Valente, o Rubens Valente já mostrou que a delação premiada é mais ou menos como um biscoito. Você come a primeira bolacha do pacote, não come a segunda, depois come a quarta, depois não come a quinta, e vai dependendo do cafezinho, se tem mais leite, menos leite, você come uma bolacha e não come outra. Depende do que interessa. A delação premiada, evidentemente, foi vulgarizada. Foi a presidenta Dilma Rousseff quem regulamentou isso, isso é uma lei dela, e ela foi apropriada pela Lava Jato, e a Lava Jato usa a bolacha da delação premiada como bem entende. Eu tenho a impressão, por exemplo, que essa delação premiada do Marcelo Odebrecht, que está louco para ir para casa, porque ele precisa fazer a calistenia dele na Bahia, onde ele provavelmente se sente melhor com o calor de Salvador. O que é calistenia, caramba? É ginástica. Calistenia. Calistenia. Não, é que o Marcelo Odebrecht faz calistenia. Caramba, mas o Paulo Henrique é demais. O Marcelo Odebrecht conta... Contraponto também é cultura. O Marcelo Odebrecht vai dizer qualquer coisa. E o juiz Moro vai acreditar, porque o juiz Moro, como se sabe, ele tem uma propensão a acreditar nas delações premiadas que incriminam o Lula e o PT e os amigos do PT. Agora, o juiz Moro... Mas a mulher dele é honesta, a mulher do Moro. Não, a mulher dele está acima de qualquer suspeita. Essa denúncia de que ela recebeu dinheiro por fora, não sei o quê, tudo isso aí é uma calúnia. Calúnia. Quando se trata de Tucano, por exemplo, a reação do juiz Moro, como eu digo repetidamente com essa piada, a reação dele não vem ao caso. Não há um único tucano na cadeia da Lava Jato. Não, não é verdade, Paulo. Tem um morto. Não é verdade. Tem um morto. Tem o Sérgio Guerra, porra. É morto, mas é tucano. Isso é verdade. É verdade, tem o Sérgio Guerra. O Sérgio Guerra está na cadeia post-mortem. Agora, você sabe, Ricardo, a gente que já trabalhou em redação, todo dia que eu pego o jornal de manhã e que eu vejo Lula numa manchete, me dá a impressão de que tem uma editoria Lula. Né? Os jornais agora tem Internacional, Esporte, né, Variedades, tem uma editoria Lula. Isso. E o editor-chefe chega lá e dá uma bronca. Gente, tem 7 dias que a gente não dá nada do Lula. Vocês estão aí trabalhando, recebendo salário, não tem nada, aí vem uma coisa qualquer. Aí foi uma foto do Lula, o 3 índios, mas tem que ter qualquer coisa, porque são umas coisas tão vazias, vira e mexe, tem coisa que você lê, só não tem nada aqui de... É aquela coisa da editoria Lula que precisa mostrar serviço. Né? Não, e hoje... a pergunta óbvia é o seguinte, e as delações contra o Lula? A delação disso, a delação daquilo, está tudo colocado em xeque, e as contra o Lula não estão colocadas em xeque? Não, as do Lula não, são todas verdadeiras. Essas vêm ao caso. Essas vêm ao caso. O Léo, esqueci o cara da OS, Léo Jaime. Não é o Léo Jaime, é parecido com ele, o físico do Rolo. O Léo Pinheiro. Pelo amor de Deus, o Léo Pinheiro, você teve, depois de, sabe, o cara no absoluto estado de depressão completo, o cara louco, vai pra casa. O Léo Pinheiro foi assim. Aí ele deu 80. Matou Jesus, matei.
ele deu 88 delações, fez 88 delações. Em 87, não falou do Lula. Ele disse que o Lula não era ladrão. Na 88º, ele disse que o Lula é ladrão. Aí, pá, foram lá e pegaram o Lula pelo Leão Pinheiro. Aí pegaram o Leão Pinheiro. Não, 88ª delação dele. Quer dizer, e essas delações todas? Agora, o Marcelo Odebrecht chega e diz que não, o dinheiro do Instituto Lula, na verdade, eu não dei. Não, na verdade, eu não dei. Eu ia dar, mas não dei, porque eles não quiseram, mas quiseram. Mas ele não explica. O Marcelo Odebrecht não explica. Eu dei o dinheiro vivo, como lembro Vilas, eu dei o dinheiro vivo para o Lula, mas não diz o que é que o Lula fez para merecer o dinheiro vivo. Não, e ele não, pior ainda, ele fala. Ele fez o que com o dinheiro? Não, ele botou fogo do dinheiro? Não, pior ainda que ele fala o seguinte: não, mas o Lula, em troca, não me fez nenhum favor. Aí pergunta para ele, mas o Moro, levantando a bola para ele, mas por que o senhor deu dinheiro para o Lula? O Lula nem estava mais na presidência. Ah, mas ele continuava uma pessoa influente. Quer dizer, os caras vão falando qualquer coisa. Não, e ele diz também. E eu peguei esse monte de dinheiro, fui lá na Petrobras, desci no pré-sal, peguei esse dinheiro, subi a superfície, fui a São Bernardo, entreguei o dinheiro, enxuguei antes, né? Enxuguei, tirei o óleo todo, enxuguei o dinheiro, dei para o Lula, e o Lula não fez nada para mim. E o Moro vai acreditar nisso. Não, já acreditou. Você acha? É óbvio. Não, e essas delações vira e mexe tem assim, tudo me leva a crer que ele sabia. Ou ele sabia, uma coisa tão vaga, olha, eu acho que ele sabia, assim, viu? Eu tinha a convicção de que ele sabia. Ele sabia, assim, eu acho que ele sabia. Não, mas eu acho, é a convicção, é a convicção do Tribunal Federal. Eu queria só ler aqui algumas contribuições do pessoal que está assistindo o programa, que está ouvindo, assistindo, participando, de Marcelo Neves. Não, Marcelo, peraí. Pior que essa fofocaiada é a prescrição da privataria dos tucanalhas. Genilson Cabral. Paulo é maravilhoso. O Paulo Henrique Amorim, não o Paulo Moreira Leite, viu? O Paulo faltou, esse é o problema. O Paulo está na estrada. Gersino Anicésio. O Paulo afrodescendente. O Paulo Preto. Gersino Anicésio Ramalho Filho. Parabéns, Paulo Henrique Amorim, pelo que você faz para nós brasileiros. Muito obrigado. Bruno Santos. Desse jeito, esse Moro é amigo dos tucanos. É uma hipótese. Depois. A Nínive. Queremos saber se vem ao caso a mulher do Moro. Eu me permito não tratar desse assunto. Não, porque você sempre foi muito respeitoso. É isso, tá. Você quer mais concreto ainda. Ela é afilhada de casamento daquele Zucoloto que foi denunciado, mas atualmente você é padrinho de casamento, você é afilhado de casamento, não é parentesco. Não. Você põe um anúncio no jornal, oferece-se. Eu estava passando na porta da igreja para padrinho de casamento. Eu estava lá. Eu levei a noiva. O Dória, beijoqueiro, daqui a pouco vai ser padrinho de casamento do Donald Trump, ou do Kim Jong-un. Ele aparece lá. Não, a coisa mais impressionante... Você levantou uma bela hipótese, Ricardo. O Dória ia à Coreia do Norte. E a Coreia do Norte. A gente devia sugerir. Não, ele dá o know-how do Temer, dos tucanos, porque a bomba atômica já estourou no Brasil faz tempo. Muito tempo. E ele foi a Coreia queria a segunda bomba, né? Ele foi com a presença dele. Não, a coisa mais impressionante que ele no Conversa Fiada, eu não tinha me dado conta, Paulo. Que foi o tal do encontro do Dória com o Macron. Não, com o primeiro-ministro. O primeiro-ministro. Que ele marcou um encontro com o primeiro-ministro em Paris, quando o primeiro-ministro sequer em Paris estava. Isso. E nem estava na agenda do primeiro-ministro um encontro com o Dória. Quer dizer, ele é tão beijoqueiro que está beijando o vento agora. Ele marca encontros imaginários. Na próxima vez ele vai a Paris para se encontrar com o De Gaulle. Com o De Gaulle, você vai lá com o Mitterrand. Tive um encontro com o Joana Dark, com o presidente François Mitterrand. Isso. É uma pena que eles tenham faltado ao encontro por um motivo de falecimento. Eu não domino a língua francesa como você, nem como... Isso é modéstia. Como ele, mas uma navegante do Conversa Fiada, que mora na França há muitos anos e que eu conheço pessoalmente, disse que o francês do Dória, que ele tentou exibir quando esteve na França da outra vez, não passa de um francês macarrônico que denota, sem nenhum preconceito, um sotaque e uma prosódia tipicamente do imigrante que não se aculturou. Coitado. A gente chama ele de Messier Doriat. Messier Doriat. Messier Doriat. Caravana o beijoqueiro internacional. Agora, me diga o seguinte, Paulo.
Digo. Me diga o seguinte. Pois não. O Lula vai ser candidato ou não vai ser candidato no ano que vem? A lâmina já passou pelo pescoço dele. Você acha que tem alguma chance, com toda essa situação dele, manter a candidatura dele? Eu acho que Em função do judiciário? A resposta a essa tua pergunta denota a nossa minoridade política. Determina, explicita o baixo teor político da sociedade brasileira. Bom, você me incluiu nisso, então? Todos nós. Bom. Eu, então, estou em boa companhia. O Vilas, o Paulo Moreira Leite, a Laura Caprioli, ela não está aqui. O Albino, todos nós estamos incluídos nesse pacote da minoridade. Por que eu digo isso? Porque a situação do Lula, e, portanto, a situação da eleição presidencial, depende exclusivamente, de 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal, Seção 4 de Porto Alegre, e o seu presidente. São 3 jovens desembargadores, brilhantes, de boa família, pertencem à casta do judiciário, devem ter o salário somado a vários penduricários, e isso deve colocá-los acima, muito acima da média razoável da sociedade brasileira, e o seu presidente, o senhor de sobrenome Lenz. Desses três desembargadores, um deles já disse... O presidente da turma, né? Porque o presidente do tribunal é o Thompson Flores. Thompson Flores Lenz. Lenz. Eu preferi falar do Lenz. L-E-N-Z. Tá. Thompson Flores é uma família tradicional brasileira, mas o Lenz indica uma origem bismarckiana, digamos assim, para ser gentil. Então, os 3 desembargadores, um já confessou publicamente que é amigão íntimo, admirador profundo do Moro. Então, de 3, um já devia se dar por suspeito. E o presidente Thompson Flores Lenz, ou Lenz Thompson Flores, sem ler a decisão do Moro, foi à imprensa dizer que era uma decisão, que condenou o Lula a 9 anos, que era uma decisão irrepreensível. Então, veja... Do ponto de vista técnico. Então, veja a nossa minoridade, a nossa pequenez política. A candidatura Lula, que vai determinar o destino da eleição de 2018, se é que ela vai existir, está nas mãos dessas 4 pessoas. Veja onde é que nós fomos parar. E não há o que fazer. E digo, também não sabemos se será revista no Supremo Tribunal Federal, agora com essa espada de Janot, ou essa flecha de Janot na nuca, 4 deles, ministros, são suspeitos. Não sabemos se esse Supremo tão suspeito vai revogar ou não a decisão que manda levar para a cadeia, contra a Constituição, aqueles que forem condenados em primeira instância. E não sabemos também se vai haver eleição, porque esse Congresso que está aí, presidido pelo Fufuca, um Congresso de safados, como eu digo no Conversa Fiada, não sabemos se esse Congresso vai aprovar o parlamentarismo do José Serra, porque o Serra perdeu todas as eleições e quer governar de qualquer maneira como foi amigo. Então, ele quer um país para chamar de seu. Nós vamos ter uma situação muito interessante se o parlamentarismo for aprovado e o Lula for eleito. O Lula será eleito presidente pela via direta e, portanto, rei da Inglaterra, ou rainha da Inglaterra, se você preferir. E o Serra será o primeiro-ministro eleito pelos safados. Essa situação... Que é quem vai mandar no país. Que vai mandar no país. Essa é a situação que nós podemos ter que enfrentar a partir de 2018. Portanto, Ricardo Vilas, Laura e Paulo Moreira Leite, Albino, nós fazemos parte de uma comunidade menor, secundária, porque isso aqui se transformou num ambiente, numa terra arrasada. A República está nas mãos de um procurador como o Janot. É ou não é a República Federativa da Cloaca? É ou não é? Está tudo nas mãos de 3 juízes de Porto Alegre, você não sabe o nome deles.
Você sabe o nome deles? Não. Sabe o nome deles? Não sei. Eles vão decidir. Provavelmente eu vou ser padrinho de casamento deles, porque eu não sei o nome deles. Já é alguma coisa para ser padrinho de casamento. Eles vão decidir se o Lula pode ou não ser candidato a presidente do Brasil. Chegamos a esse ponto, a essa predominância do judiciário sobre a política. E um judiciário completamente contaminado, que tem 4 ministros, que não se sabe quais são, do Supremo Tribunal Federal, que são incriminados. O presidente do Supremo Tribunal Federal divulgou, está hoje na imprensa, só 27% das ações são julgadas. E cada juiz recebe um salário médio de R$47 mil. Ou seja, o juiz recebe 47 mil para julgar 27% daquilo que tem que julgar. Ou seja, de cada 10 ações por mês, ele julga duas. Peraí. Se você fosse dono de uma empresa e você pagasse a um executivo R$47 mil para ele cumprir 27% da tarefa dele, o que você faria? Eu não contrataria o executivo. Não, mas ele já está contratado. Então teria que pagar ele. E arrumar dinheiro. Não, com a nova legislação trabalhista. Com a nova legislação trabalhista, ele mandava ele embora e não tinha dinheiro. Não, a nova legislação trabalhista. Você está. Ô, Paulo, tá difícil conversar com você. Tá difícil, porque eu li no domingo na Folha que a nova legislação trabalhista, a terceirização. Quem manda ler a Folha? Aumenta salário. Aumenta o salário do trabalhador. Embora o gráfico dissesse o contrário, embora a linha fina, que é aquilo que fiquei mais dissesse o contrário, eu li numa manchete que a terceirização é boa para o trabalhador. Ricardo, você está sendo Aliás, eu vi um monte de trabalhador que está sendo beneficiado pelo aumento do emprego. Estava vindo com o Albino aqui para o programa, a gente chega aqui às 7 e pouco da manhã. Tarde, né? Tarde. Não, tarde, não, começa às 8, mas a gente trabalha em casa. A gente trabalha. Às 6, né, conversa fiada, eu não posso dizer o mesmo. Bom, enfim, não vamos lavar roupa suja. Vocês estavam vindo para cá, e aí? Aí a gente viu o pessoal do emprego crescendo. Aí tinha uma pessoa vendendo café numa tábua de passar roupa, na esquina da Avenida Paulista com Rua Augusta. Quem conhece São Paulo sabe que é uma das esquinas mais importantes, movimentadas de São Paulo. Então, em cima de uma... E esse cara é registrado como aumento de emprego. Do lado, tinha um senhor, você entende? Com vestes um pouco machucadas, arranhadas pela vida, lavando o para-brisa de um carro. É mais outro que também arrumou emprego. É um aparelhado. Ele é um terceirizado aparelhado. Aí mais na frente... É o Marajá. É o Marajá. Mais na frente, outro que estava dormindo em frente ao bar, dentro de uma caixa, que provavelmente à tarde ele vai fazer algum bico. Aquilo ali é um castelo. Aquilo é um castelo. Minha caixa, minha vida. Minha caixa, provavelmente é outro. Ou seja, o emprego está aumentando. A terceirização melhora, o emprego está aumentando. E é isso que nós estamos lendo e tudo mais. Aliás, eu fui cobrado ontem. Você está muito impaciente. Eu fui cobrado ontem, Paulo, sobre um assunto no qual você é expert. Vocês precisam falar mais da mídia golpista. Peraí. Vocês precisam falar mais da mídia golpista. Eu gostaria de ressaltar aqui, o programa é seu, você é o âncora. Não, o programa é nosso, Paulo. Esse programa pertence ao povo. Não é contra o povo, é contraponto a favor do povo. Tá certo. Você aqui é o dono da bola, mas eu acho que você está impaciente, Ricardo. Eu estou angustiado. Impaciente que no domingo agora, a Folha vai publicar uma reportagem. Eu tenho informações de dentro, sou um jornalista aqui. Insider. Eu tenho insider information. Será que você estava numa gravação que você não sabia que estava sendo gravado também? É possível. É possível. Né? Você liga o gravador. Aqui no Brasil é assim, meu querido. Você liga o gravador e não sabe que está gravando. Não! Aí quando você entrega a gravação, entrega o gravador com uma gravação que você não sabia que tinha. É que nem aquele cara que presta o celular e tem um monte de mulher nua, assim, tem alguma coisa assim, não sei o que, entrega para a mulher. Não, eu não sabia que tinha isso. Pelo amor de Deus, eu não sabia. Mas não é isso, peraí. Fala da Folha, desculpa. Não, você não está entendendo. Ninguém está gravando isso aqui. Ô, Jorge, você não está gravando. O Jorge é a simpática, linda, maravilhosa mulher do Paulo Henrique. Não, ela é diretora executiva do Conversa Fiada, que nos dá a honra de participar conosco. Não trouxe a Marie. A gata, não. A gata. Eu gostaria que você observasse o seguinte: não fique surpreso com o fato de o sujeito ligar o gravador e não saber que está gravando. Você já ouviu falar de um grampo sem áudio? Aquele do Gilmar Mendes, claro. Foi capa da Veja. É claro, um grampo sem áudio. Um grampo sem áudio.
Já teve grampo sem áudio, por que não vai ter o gravador? Não, a folha. O gravador que o cara não sabe que está gravando. Não, é porque os caras Uma eram foto mudos. sem imagem, né? Foto sem imagem. Os protagonistas Não, eram você- mudos e falavam com você linguagem tá de sendo sinais. muito Não, amoroso. não, eles falavam com linguagem de sinais. O Gilmar falou isso depois, eles eram mudos, por isso que não houve áudio, mas a gravação existiu, só que era linguagem de sinais, como o gravador era só de som, não tinha imagem, você entende? Eu me lembro Ele não de- falou isso, mas provavelmente era essa a desculpa que ele fez. Eu me lembro de um histórico programa Roda Viva, capitaneado pela Lilian Vitifib, a respeito desse grampo sem áudio, em que ela observou com aquela voz assim imperial que ela tem, de Catarina de Todas as Rússias, e disse assim, sim, mas a Veja não disse que o grampo tinha áudio. Mas Não, eu queria falar para você o seguinte, Parece aquele cara do Dória falou: eu sou a favor de greve só se for no feriado. É isso, Domingo, só se aquele for no cara, feriado, só se for no feriado. Mas eu gostaria de observar a sua impaciência. Com a minha Inside Information, eu posso dizer para você que domingo que vem a Folha publicará uma reportagem com historiadores notáveis que vão demonstrar que a renda do escravo era maior do que a do senhor de engenho. Bom, mas isso vai ser manchete. Não, a gente Eu falou tenho a da impressão Folha. que um dos consultados será um tal de Davizinho Zilberstein. Ah, Zilberstein. Não é Não, aquele não, que é- Hélio. É o Hélio Não, Zilberstein da pesquisa. não, é aquele que entende de petróleo. É o Ah, o genro do... o genro do Fernando de Espanha. Fernando de Espanha. Não sei, Fernando Beiramar. Fernão! Não, Fernando Beiramar, não. Fernando Não, Collor, não. Fernando da Benifoz. Não, eles Ah, vão publicar Fernando uma... Benifoz. Então ele vai contar do Riá, o pessoal Ah, da eu ia Benifoz. focando na Benifoz. A Folha vai provar que a renda na senzala era, veja bem, Maior que na Casa Grande. maior do que na Casa Grande, segundo Davizinho Zilberstein. Agora deixa eu falar da Folha. Ontem a gente brincou aqui, não, a gente constatou, né, que a Folha deu a única notícia da caravana. A gente falou a semana inteira da caravana, semana passada, desde que começou, e hoje a gente não está falando que o Paulo está na estrada. Ontem a Folha publicou... Paulo Moreira Leite. Ontem a Folha publicou uma foto, a única foto da caravana era o Lula com 4 pessoas. Hoje ela conseguiu a façanha de publicar uma foto do Lula sozinho. Tem ele recebendo o título honoris causa na Universidade do Piauí. Ele recebendo não, só ele. Não Sozinho, tá nem com o título. nem o reitor eles puseram ele sozinho, tiraram o fundo. Assim. Isso é uma das coisas mais escandalosas. E a outra notícia da caravana está na carta do leitor, uma carta curta. O leitor propôs no Lula participar de um concurso de fantasias. É a única coisa que tem da caravana na Folha de São Paulo. Né? Assim, então, E eu acho Paulo que Moreira Leite aqui... essa não cobertura da imprensa é uma das páginas mais tristes da história do jornalismo. Porque o Guardian, o Le Monde... Bom, tem evidentemente toda a imprensa alternativa, mas quem quiser ler sobre o Brasil precisa aprender inglês, francês, alemão, holandês... Precisa ter francês com Dória. Você entende? Francês com Dória. É um francês com o Messi do Riá. Do Riá, oui. Bonjour, comment ça va? Je suis ici do Riá. Comment tu s'appelles? Será que Je ele sabe? m'appelle... Será que ele sabe Como qual é o você se significado? chama? Tradução agora. Olha, sou o Dória. Ele deve ser aquele Aí, cara... como aquele você cara se que chama, chega o cara pra- responde para ele. Ah, não, eu trabalho aqui. Eu sirvo café aqui, você entende, numa lanchonete, não sei o quê. Muito prazer. Aí tira uma foto, fala, Dória recebido de forma entusiástica em Paris. Ele deve O falar... povo francês. reconhece Dória. Tem um amigo meu, quando eu Só morava se for lá, lá, porque aquele não aparece. tem um amigo meu, quando eu morava lá, que ele chegou na loja para comprar canela, aí falou assim, madame, canele. A mulher não entendia o sotaque. Aí ele apontou a perna assim e falou, canele, madame, canele. Nossa senhora. Nossa senhora. Bom, Você acha, agora eu vou fazer aqui o papel de entrevistador. Excelentíssimo senhor eu não Ricardo tenho Mello. dinheiro para pagar o seu cachê. Não, eu faço pro bono. Pro bono. Pro bono, de graça, no bico. Tipo escravo para Casa Na Grande, faixa, assim, aquele negócio. Ricardo Mello, você já viu alguém trair mais rápido do que o Dória trair o Alckmin? Não, eu nunca vi. Olha, eu já tive episódios de traição na minha vida. Você está na estrada desde 1930 alguma coisa. Muitos episódios de Que era traição. uma paixão declarada. assim, não, né? não, Uma não, coisa quase Não, de traição homossexual. pessoal, sabe? Aquelas coisas, você entende? Bom, a gente Então, trai, é homossexual. traído. Não, a gente trai, é traído, não sei o que, coisa e tal.
eu não gostaria nem de me alongar sobre esse assunto. Mas, com a velocidade do Dória... Estou falando de traição política. É impressionante. Não, mas Tipo, traição é traição. Traição é traição, Paulo. O Temer levou, sei lá, 2, 3 anos. Mais um ano. Né? Traição é traição. O Miro Teixeira traiu o Brizola, o César Maia traiu o Brizola, estou me lembrando. A melhor frase... A Mar Traíra, Traíra. Suplicy. Entendeu? Quanto tempo ela levou para trair o Lula? E ficava brigando com o Suplicy por causa da João Baez. Só porque o Suplicy sempre gostava da João Baez, ela dava dura dele. Não, você vai ter um caso com ela, não sei o quê. E a primeira coisa que ela fez foi lá... Tinha um caso com o Bob Dylan. O Cristóvão Buarque, a Marina Silva... Esses traíram miseravelmente. Agora, tão rápido quanto o Dória. Eu nunca vi. O Dória tem uma velocidade impressionante. A melhor frase sobre o Dória é do Rodrigo Maia. Não agora. Uma que ele soltou logo lá atrás. Como é que nós vamos trazer esse cara para o partido? Porque se ele traiu o Alckmin nessa velocidade, quando ele vier aqui, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser trair. Antes de chegar... É um traíra profissional. É um traíra profissional. Esse cara é impressionante. E o engraçado do Dória é que ele está agindo como um político tradicional, né? Ele está fazendo só política e continua insistindo que não sou político. Não, Vilas, eu não sou político. Eu acho que essa velocidade com que ele traiu o Alckmin não é uma coisa profissional. É uma coisa de amador, de aventureiro, porque nenhum político tradicional faria isso com essa velocidade, dessa forma tão fulminante, que é uma coisa desinvestada, completamente desnorteada. Ele é um... E o Brizola tem aquela frase histórica, né? A política gosta da traição e odeia o traidor. Ele vai pagar caro. O Brizola tem toda a razão, ele vai pagar caro. Os traidores pagam caro. Você vai ver, o Temer vai pagar caro. O Cristóvão Buarque pagou caro. A Mar Traíra vai pagar caro. A Marina pagou caro. Sim, mas a Helena, enquanto eu estiver vivo, né? É Luiz Helena. É Luiz Helena, por falar nisso, cadê a Luiz Helena? Ela está dando aula, Paulo. Dando aula. Está dando aula de bata. De quê? Com aquela voz de bata. Ela apareceu no programa da Rede. Ela apareceu rapidamente ao lado da Marina. Não, ela foi acusada pelo Antônio Carlos Magalhães de ter votado a favor do Luiz Estevam. Você lembra daquele caso rumoroso do placar do eletrônico do Senado? Não, que ela jurou até a morte que não tinha votado. Usando a bata e usando o chale da Marina. Não, a mesma bata eu não sei. Deve ter mandado lavar, né, Paulo? Não, tá. Deve ter mandado não, lavar. Mas eu estou pensando aqui se ela não trocou de bata. Se ela não usa o chale da Marina. Eu gosto muito do chale da Marina. O chale. O chale. Ah, mas a Marina que é lá na Amazônia, por exemplo, lá na Amazônia... Marina Lima. Com aquela temperatura assim de 4, 5 abaixo de 0, você usar o chale é uma prova de inteligência. Não, mas a Marina Lima, você está falando, porque a outra Marina Soares. Souza. Não, Silva. Silva. Essa fazer para nós falar. A Marina Lima. Não, a Marina Lima é igual a Caíbe. Marina, né? Eu estou falando daquela que usa um chale lá na floresta amazônica, debaixo das seringueiras, com a temperatura entre 15 e 20 abaixo de 0, e com um chale de lã em volta do pescoço. É um negócio de uma inteligência superior. Bom, você é um crítico de stylist, eu não sei. Eu sou do clima-tempo. Do clima-tempo. Bom, eu queria ler mais umas participações aqui do pessoal. Maggie Almeida, que trio maravilhoso. Eu acho que ela não está assistindo, pelo que você trio parada dura. Modéstia à parte. Não, e falta o Albeiro, aquele Brad Pitt, nosso Brad Pitt. Eu vou ter que chamar a Georgia aqui. A Georgia, pelo menos, para dar um pouco. Sem a Marie, pelo amor de Deus. Ana Maria Cristina Wallhalber. Ótima essa, Paulo Henrique. Não sei qual é. Kátia Andrade, bom dia. Depois, Eliana Rodrigues. Estou rindo, mas estou nervosa. Tá que nem eu, Eliana. Tá que nem eu. Kátia Andrade. Atenção, Jorge. Adoro o Paulo Henrique Amorim. Sara Anjos Correia. Paulo Henrique Amorim. Adoro. Atenção, Jorge. Cici Casting. Folha, um pig nojento. Sônia Kemp, vocês são maravilhosos. Norma Patrício, gosto muito do Paulo Henrique. Muito obrigado. O outro Paulo deve estar com ciúme, hein? Não, o Paulo, evidentemente, ele impulsionou essa publicação. Tadeu Sampaio, caiu a casa de Moro. Cátia Andrade, essa folha é um nojo. Ruth Feitosa, Amorim, o melhor jornalista do Brasil. A Ruth deve ter acordado agora. Priscila Chaves, a mídia nem toca no escândalo sobre Moro, amigo e mulher. Depois, Célia Rocha Calvo, concordo, esse pig aqui é golpista, ainda bem que tem a mídia alternativa, como vocês, por exemplo.
Fábio Ângelo, nossa imprensa está comprada. E Edna Aparecida, é uma verdade. Aqui já chegou a escravidão em Laranjal Paulista, no estado de São Paulo. Fábio Borges, isso aqui o Paulo deve ter. Okay. Bom dia. Leio diariamente seu blog e fiquei assustado de 2 posts pedindo intervenção militar. Vocês ficaram doidos? E pior que a bunda de neném, ninguém sabe de que sai de lá. Abraços ao camarada. Eu vou ter que ir para um rápido intervalo e depois nós vamos falar dessa questão da intervenção militar, que é uma polêmica que se estabeleceu a partir do artigo do Muniz Bandeira, publicado, republicado, repostado pelo blog Conversa Fiada. É uma discussão muito interessante. Vamos agora para o nosso intervalo. Claro, antes com o nosso momento musical. Hoje a gente vai começar com rock clássico, aquele que diz: eu não preciso ler jornais, mentir sozinho, eu sou capaz. Toca Raul, Sargento. Como é que tá, amor? Você conseguiu alguma determinada aí? Agora passa por isso aqui. Sim, eu filmei, depois que eu disse, vai pegar os melhores momentos. Sim. Você vai ter que aparecer. Eu pensei naqueles primeiros. Eu não sou besta, a produção conseguiria mais água os debatedores aqui salariados, médiamente assalariados, a nossa produção tem R$47.000. Conhece o Paulinho Tamorim? Roseli, nós temos que pensar a Josa. Oi, tudo bem? Temos que tomar mais água e caminhar mais. Ah, eu quero um cafezinho. Claro que sim. Obrigada. Eu sou abusado. Imagina. Desculpa, eu sou abusado. Torta de frango de amor, não. Eu vou cobrar no ar. Eu vou cobrar no ar. Torta de frango no ar, meu filho. Aberto. Eu vou falar da Beto. Tem mais lava jato, você A Justiça Eleitoral já está realizando o cadastramento biométrico em todo o estado de São Paulo. Faça o agendamento no site tse-sb.jus.br. Confira a documentação necessária e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral. Não deixe para a última hora. A digital de cada um faz a diferença.
Neste ano, um compromisso com seu futuro profissional. Faça pós-graduação na Unip, com professores, mestres e doutores qualificados. Infraestrutura completa e 100% dos cursos com avaliações positivas na CAPES-MEC. Plano de pagamento facilitado e descontos especiais. Inscrições abertas. Informações pelo 0800 010 9000 ou unip.br. Sintonize. Trianon AM 740. Acho que dá para ser 9h30. 9h30. Não vai até o final. Mas a gente faz mais um play. Pública de qualidade e valorização dos professores. Nós estamos no ar trabalhado. Pode fazer 9h15. Não pune a máfia da merenda escolar. Não aceitamos Belo programa. Rotação de classes e muito menos fechamento de escolas. Denuncie. Todos têm direito à escola pública. Criança, jovem e adulto que precisa estudar. Esta luta é de todos nós. Acompanhe aqui na Rádio Trianon Educação em Diabetes. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Educação em Diabetes. Apresentação, Dr. Pablo Braz de Filho. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br. Programa Contraponto. Todas as manhãs de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 8 horas e 56 minutos em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon, AM 740. Mais uma edição do programa Contraponto, com Alberto Vilas, Flávia Rocha Melo, Ricardo Melo, que sou eu, direção de Albino Castro, e hoje contando com a presença ilustríssima, luxuosa, de Paulo Henrique Amorim, um dos maiores jornalistas do país. Não, eu tenho 1,69 m. 1,69 m. Ah, por isso que ele falou que ele era de menor, a nossa minoridade. Então você Eu fez o plural majestático errado. Você tem 1,83 m. Bom, eu gostaria de lembrar... Não significa nada, você sabe. Não, significa muito no meu caso. O Temer tem 1,72 m. Bom, de altura, né? Se fosse assim, o Zé Carlos Aleluia de altura, Bahia, de estatura, eu acho que não tem. Ele tem 5%, tem 5 centímetros, que é a popularidade dele. Bom, lembrando que o nosso WhatsApp é 11995839700, 11995839700. Estamos transmitindo ao vivo pela página no Facebook, Programa Contraponto Trianon. Programa Contraponto Trianon. E quem perdeu esse programa imperdível, especialmente no dia de hoje, pode ouvir a reprise, é 1h da manhã, pela Rádio Trianon AM 740, através do smartphone, do seu computador, ou do seu radinho de pilha ou radinho na tomada. Não tem jeito de escapar do contraponto. O contraponto está ao seu lado, te defendendo contra as agruras desse cenário político nacional. Bom, eu gostaria só, antes de passar para o Paulo, agradecer a audiência da Concília de Oliveira, de Osasco, que nos telefonou para dizendo que o programa é excelente, e dizendo, cuidado, Georgia, novamente, que adora o Paulo Henrique Amorim. Adora. Aliás, Paulo, eu queria te apresentar, infelizmente, aqueles que só ouvem e não podem ver nosso programa, te apresentar a Roseli Revelo, que apoia a nossa produção, que é uma das pessoas mais encantadoras dessa rádio. Mais esperada. E que sem ela, esse programa não poderia ir ao ar. Obrigado, Roseli. E lembrando que você está tendo direito a uma segunda rodada de café, coisa que nunca aconteceu com nenhum entrevistado. Com nenhum. Amanhã o entrevistado que vier vai ficar sem café, porque nós temos 2 hoje, no programa de hoje. Ai, olha, o Facebook não para, eu só quero ler aqui. Peraí, Paulo. Peraí, que o programa não é seu. Você vem aqui devagarinho e quer tomar conta do programa. Você tem o seu conversa fiada lá, você entende? Com aqueles colunistas loucos. Pelo WhatsApp chegou aqui, parabéns pelo programa, oxalá tivéssemos outros mais desses esgotos de mídia que dominam as comunicações do Brasil. Grande entrevistado hoje. Não grande, não, ele falou que é pequeno, ele tem 1 e alguma coisa. Pequeno não, tem 1,69 m. 1,69 m. Saudações, a Jorge é mais alta que você.
Saudações Não, e vida... também não. Vamos falar de política. Não, estamos aqui para estabelecer a verdade dos fatos. Mas não dá, bicho. Eu falei para não trazer o Paulo. Mas se você não quiser, não trazer. O nosso diretor manda nessa porcaria. Saudações de vida longa aos defensores da democracia. Paulo de Tarso, de Celebrone, do Tatuapé. Bom, Paulo, vamos entrar ali em uma das coisas mais polêmicas aí, na blogosfera, que foi um artigo do professor Muniz Bandeira, dizendo que a única salvação do país, nesse momento, é a intervenção militar. Chamou muito a atenção, abriu-se uma polêmica generalizada nas redes sociais, inclusive gente muito boa, que sempre foi, você entende, pregador no nariz, quando se fala em intervenção militar, começou também a pensar que será que não é isso, será que não é o caso, coisa... Tem gente que ficou estatelada diante de um artigo como esse. Bom, enfim, explica direito essa polêmica, Paulo, e sua posição a respeito dos nossos colaboradores, ouvintes, internautas, interneiros, bom, querem saber. O Conversa Fiada é uma plataforma de debate. Nós temos a parte audiência no blog propriamente dito, temos cerca de 750 mil seguidores no Facebook, cerca de 500 mil seguidores no Twitter. Eu considero que a minha responsabilidade dá curso a várias tendências, vários pensamentos no campo progressista, no campo trabalhista. O que não significa, evidentemente, que eu concorde com tudo que eu publico. Eu não publico, evidentemente, pensadores do outro lado da linha do trem. Mas, do nosso lado da linha do trem, eu procuro dar curso a várias ideias e vários pensamentos. Por acaso, eu tive acesso a um e-mail que o professor Muniz Bandeira mandou para um amigo e eu fui copiado. Não sei por que cargas d'água, eu não tinha contato direto com o professor Muniz Bandeira, apenas li alguns dos livros dele, e ele é um pensador, um historiador brasileiro da melhor qualidade. Tem, entre outras muitas virtudes, o fato de ter sido brizolista da primeira hora, conviveu com o Brizola em Lisboa, quando o Brizola estava refundando o trabalhismo no Brasil, depois do exílio. E eu pedi autorização a ele para publicar aquilo que ele tinha enviado para esse amigo e que me copiou inadvertidamente. Ele concordou, desde que pudesse fazer algumas modificações de estilo, e eu imediatamente publiquei, porque o professor Muniz Bandeira é respeitável e tem um serviço prestado à história do Brasil muito grande. Em seguida, publiquei também uma crítica ao trabalho, ao texto do professor Muniz Bandeira de um político brasileiro que eu respeito muito, mas que por hora eu não posso identificar, porque está metido numa disputa política partidária muito aguda, e ele pediu para não se identificar, e eu identifiquei ele, como faço frequentemente, quando não posso identificá-lo, chamei-o de Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos fez a seguinte ponderação. O problema da intervenção militar é que a gente sabe como começa e não sabe como acaba. Com o que eu concordo. Segundo, devemos estimular que os militares, na reserva, se pronunciem sobre questões institucionais, como, por exemplo, a desnacionalização da economia brasileira. Em seguida a isso, o professor Muniz Bandeira produziu uma tréplica, que eu, evidentemente, publiquei, em que ele concorda. De fato, não se sabe como. A gente sabe como começa e não sabe quando acaba. Mas, diante da situação que nós vivemos, a alternativa melhor que existe é uma intervenção militar, do modo que o Lott fez por 2 vezes. E para os nossos acompanhantes aqui, ouvintes você explicar. Que estão no Facebook, o Marechal Henrique Geralotti interveio no processo político 2 vezes para evitar 2 golpes de direita e garantir a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek de Oliveira. Qual é a teoria por trás do raciocínio do professor Muniz Bandeira?
Quando é para preservar a Constituição, se justifica uma intervenção militar para manter os trâmites, os princípios constitucionais vigentes. Qual foi o princípio constitucional que foi fraudado, estuprado agora? O princípio que exige um crime para derrubar o presidente da República eleito pelo povo. E como se sabe, a Dilma não cometeu crime. Muito bem. Justificar-se-ia. Você vê que não é só o Temer que sabe usar a mesóclise. Né? Eu também estudei português, de aplicação também sei usar. Mas a mão é um pouco mais... Justificar-se-ia é uma intervenção militar para corrigir o que foi feito? Eu desconfio que não. Porque esses militares que estão aí, hoje, são militares de classe média, fazem parte de um grupo muito especial da classe média brasileira. Eles estão munidos e são influenciados por essa ideologia de que a corrupção está no centro de tudo, e o que é um equívoco, evidentemente. E não tem, por causa dessa formação recente que tiveram, e por culpa também do PT, não tem a visão nacionalista que os militares, como o Marechal Lott, já tiveram no passado. Então, o risco agora é maior de que a intervenção seja prejudicial. Mas eu respeito a posição do professor Muniz Bandeira e lamento que os militares, na ativa ou na reserva, não se manifestem sobre a depredação da Petrobras, do programa nuclear, a destruição da indústria naval e a destruição da indústria pesada brasileira. A liquidação da economia brasileira do ponto de vista de sua estratégia de longo prazo. E já eles vão entregar a base de Alcântara e vão entregar os satélites que monitoram a própria comunicação das Forças Armadas. Portanto, eu lamento que, em certas circunstâncias, e num campo delimitado e previsível, os militares brasileiros, preferencialmente na reserva, não se manifestem. E eu lamento que o Brasil não tenha um militar do tipo do Lott. Embora hoje uma intervenção no militar, pelos motivos aqui expostos, venha a ser hoje pior do que melhor. Eu acho que essa posição do ela é totalmente contrária àquele grupelho do Muniz Bandeira. Contrária àquele grupelho que saiu na rua falando assim, intervenção militar já. Aquelas pessoas, eu acho que queriam golpe, não é o Bolsonaro. Não é, aquelas não é o Bolsonaro. Aquelas pessoas que às vezes as pessoas confundem. Peraí, gente, Muniz Bandeira é um dos mais importantes historiadores do Brasil. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz o Juarez Soares, o grande filósofo brasileiro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Bolsonaro é fascista. O Muniz Bandeira não é. O Bolsonaro faz parecer, ou tem comportamento fascista, como demonstrou com João Willis, como demonstra agora com Greenwald. Mas o Bandeira é outra coisa. Sei, mas isso não isenta o professor Muniz Bandeira de ter um palpite infeliz. Eu acho que a opinião dele, nesse momento, com toda a respeitabilidade que ele tem, e eu respeito muito como historiador, pelo passado político dele, no trabalhismo, na luta pelas causas nacionais, eu acho que a intervenção militar tem que ser totalmente descartada. Em função, inclusive... até tocar no assunto. Né? Não, tocar no assunto nós temos que tocar, mas eu acho que a intervenção militar, nesse momento, é uma coisa que deve ser colocada de lado, até porque nós tivemos recentemente uma ditadura militar no Brasil. Sim. Mas já tivemos também no passado, no clube militar, o general Estilac Leal, que defendeu a Petrobras. Então, calma. Não, a coisa mais... Não, a gente teve o general... Daqui a pouco a gente vai fazer de conta que as Forças Armadas não fazem parte do Brasil. Não, elas fazem parte do Brasil. As Forças Armadas fazem parte do Brasil. E precisamos integrá-las ao processo democrático. Sim, ao processo democrático. E eu quero dizer o seguinte... Uma intervenção militar rompe com o processo democrático. Aproveitar esse momento aqui de público e dizer... Eu, jornalista Paulo Henrique Amorim, estou aberto e disposto a conversar com qualquer militar brasileiro para tratar das questões da democracia
e do nacionalismo. Eu também. Portanto, quem quiser conversar comigo é só entrar em contato com o Conversa Fiada. Porque, para mim, as Forças Armadas Brasileiras são um patrimônio da democracia e da defesa do interesse nacional brasileiro. Não quero discriminá-las pelo que fizeram no passado. Sob o comando civil. O que fizeram foi errado, eles próprios sabem disso, e eu os recrimino com o mesmo empenho com que você recrimina e como o Vilas recrimina. Mas não quero exilá-los dentro do Brasil. Não, eu acho que eles têm que participar do debate democrático. Aliás, eu acho que a proibição de manifestação de militares na ativa, de falarem sobre temas políticos, eu acho errado. Eu acho que eles têm que falar de temas políticos. Não, aí não concordo. Você entendeu? Tem que falar de temas... Não, eles são brasileiros como quaisquer outro. Aí desorganiza a hierarquia. Não, mas esse é o problema. A hierarquia, porque se você faz uma intervenção militar e quem está na chefia da hierarquia geralmente são generais, geralmente são militares que estão absolutamente não coniventes, associados ao status quo do país, evidentemente que você vai fazer uma intervenção que vai sufocar a democracia. Eu não tenho dúvida agora, eu acho que respeito o Muniz Bandeira, mas eu sou absolutamente contra uma intervenção militar como saída. Eu acho que a saída está no movimento real do povo, o movimento real das massas, está na caravana do Lula multiplicada pelo Brasil inteiro, que inclusive constranja a justiça. O que é mais deletério? Quando for julgar o que conspira mais contra a democracia brasileira hoje? O que conspiraria mais contra a democracia brasileira? O que conspira mais contra a democracia brasileira? Uma intervenção militar, com a qual eu não concordo, ou a intervenção dos bancos? Não, eu acho que isso aí, Paulo, é uma falsa questão. É uma falsa questão. Nós temos que eliminar as duas. Nós temos que eliminar. Você está bem. Intervenção por intervenção, meu querido. Você pode escolher entre o gambá e o mau cheiro. Sabe, os dois, eu não quero escolher o gambá porque o gambá cheira mal. E o mau cheiro porque tem cheiro de gambá. Quer dizer, então não. E a CIA? E a intervenção da CIA? Não, tudo isso tem que ser banido, mas eu acho que o caminho para isso não é uma intervenção militar do Exército, tal qual ele está conformado hoje no país. É a minha opinião pessoal. Deixa eu ver a opinião do nosso pessoal do Facebook. Plenamente com você. Você entende? A intervenção militar agora seria pior do que melhor. Exatamente. Porém, eu gostaria de ver o clube militar. Gostaria de ver o clube militar defender a Petrobras. E eu, se fosse coronel hoje, eu vou te contar, eu estava vivendo um drama muito grande. Eu já tenho idade de ser general aposentado, que eu provavelmente não chegaria a general. Eu, se fosse coronel aposentado... General Paulo Henrique Amorim, só me faltava essa. General de pijama. Se eu fosse general de pijama, eu vou te contar. Tem como ministro Raul Jungmann. Não, vamos... É um fofoca. Não. É um fofoca das Forças Armadas. Raul é único. Ele era do Partido Comunista e hoje é ministro da Defesa do governo Temer. Quer maior atestado de falência, desculpa, dos partidos stalinistas mundo afora? Roberto Freire, que foi defender o governo Temer. Quer dizer, não dá. O Raul Jungmann posando... E foi ele que assinou e defendeu o decreto que dava plenos poderes às Forças Armadas durante as manifestações de Brasília. Foi ele que autorizou a participação dos americanos em exercícios militares na Amazônia. O doutor Raul Etchegoyen Jungmann. Etchegoyen Jungmann. Eu não sei, o Albino que sabe falar essas coisas. Jungmann. Albino, vem aqui um pouquinho, pessoal. Por favor. Então, a Georgia vem aqui um pouquinho. Você tem para apresentar você, Georgia, por favor. Não, por favor, você está linda. Vem aqui. Só apresentar a diretora do Conversa. Calma. Deixa, fica aqui do lado do Paulo, para o pessoal ver. Você entende? Georgia Pinheiro, uma das mais brilhantes repórteres da televisão brasileira, que deixou a reportagem na mídia oficial para dirigir com competência, porque já pensou um blog na mão do Paulo Henrique, já diria, o negócio ia falência em meia hora. Para dirigir com competência o blog Conversa Fiada. Você tem que ter feito. Jorge, obrigado por ter trazido. Muito obrigado por ter trazido o Paulo, porque ele não acorda cedo, ele é tipo certo. Ele não dorme tarde para cantar. Não, Conversa Fiada, 5h30 da manhã, não estava atualizado. Bom, mas tudo bem. Bruno Santos, você é o cara, Amorim. Adalva Escaramuza, intervenção militar. Fernando Moro, meu medo é que o judiciário vá se unir aos militares.
Carlos César Rodrigues, a direita chucra esquece que as redes sociais são o melhor caminho para se manifestar. Fábio Ângelo Feliciano, a intervenção militar é um risco. Ana Lúcia Matos, restaurar... desculpa que está interrompido aqui, Ana Lúcia. Augusto de Góes, parabéns pelo alto nível dos debates. Alto não tanto, porque o Paulo falou que tem 1,70... Não, 1,69, sapato 39. Sapato 39, bom. Sírios Oliveira, os militares também querem dinheiro, estão super calados. Bom dia. Ótimo debate, disse a Ana Lúcia. Luiz Oliveira, não confio em militares, são autoritários e fascistas. E depois, Marcelo Albert de Souza, os sujos, ele fala dos blogs alternativos, da mídia alternativa, deveriam se reunir e pensar seriamente na criação de uma rádio, mesmo que virtual, comum. Precisamos muito disso. Parabéns pelo programa. Odierene Gonçalves, parabéns. Paulo, mostra que esse povo que não é só presidente que sabe usar o português. Risos. Risos. Não, a aula de mesóclise do Paulo foi uma coisa. Mas a mão, você precisa treinar a mão ainda. Precisa treinar a mão. Cuidado de não perder a mão sair voando. Não, tem também a proparoxítona. A proparoxítona. Bom, o Temer acha que só ele foi aula de português. Bom, antes de ir para mais um break, você sabe quem eu preciso ir para outro break, porque você entendeu? Não, eu ia falar sobre aula de português. Não, nós vamos falar na volta do bloco. Peraí. Flávio, você tem uma informação rapidinho sobre a Lava Jato, por favor? Oi, Ricardo. Tem Lava Jato no Rio de Janeiro. É a Operação Unfair Play. Como é que chama? Unfair Play. Jogo sujo em inglês. É que o alvo é o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro. Houve busca e apreensão no COB, na casa do Arthur Nussmann, que é Carlos Arthur Nussmann. Carlos Arthur Nussmann, que é o presidente do COB, né? Ele foi intimado a depor e há um pedido de prisão contra Arthur César de Menezes Filho, que é conhecido como Rei Arthur. Ele é fornecedor do Comitê Olímpico Brasileiro. E eles estão investigando compra de votos para que o Rio de Janeiro fosse sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Essa operação é do Rio de Janeiro, Lava Jato, Rio de Janeiro. Eles são tucanos? Não sei, acho que sim. Não, se forem, eles vão ficar soltos. Então, pode ficar tranquilo. Isso é só espuma. O pedido foi autorizado pelo Marcelo Bretas. Então, vamos estão atrás agora. E se o Marcelo Bretas prendeu, o Gilmar solta? Isso. Chama Arthur César de Menezes Filho, conhecido como Rei Arthur. Rei Arthur. Tá bom. Eu tenho uma sugestão, Flávia. Se você que está aí em Brasília. Flávia Rochamelo, com 2 Flávia Rochamelo, com 2 L's. Eu tenho uma sugestão. Sugerir que os filhos do Roberto Marinho deponham sobre o Nussmann, o Carlos Arthur Nussmann, porque o Carlos Arthur Nussmann e os filhos de Roberto Marinho têm uma ligação assim, feito a corda e a caçamba há muito tempo. Muito próximo. Talvez você possa sugerir aí ao Procurador-Geral da República... Ao Marcelo Bretas, no Rio. Ou ao Marcelo Bretas, no Rio, incluir os filhos do Roberto Marinho nas investigações sobre o Carlos Arthur Nussmann. O problema é que o Marcelo Bretas fizer isso, ele não vai mais aparecer na Globo. Aí vai ser o problema. Então, o pessoal, acho que fica meio com o pé atrás. Então, eu retiro a sugestão. Mas uma sugestão meio fora de lugar, Paulo. Desculpa. Você parece intervenção militar. Prender os Roberto Marinho, quer dizer... Ouvir os Roberto Marinho, uma intervenção militar, está mais ou menos assim, no mesmo grau de probabilidade. Bom, nós temos que ir rapidamente para mais... Os filhos do Roberto Marinho são inaudíveis. São inaudíveis, eles falam por linguagem de sinais. Não, é grampo sem alma. Grampo sem alma. O grampo sem alma, é linguagem de sinais. É assim, eles põem o indicador e o polegar assim, aí esfregam um no outro, que na linguagem de sinais é quanto. Grana. Quanto. Bom, rapidamente para mais um intervalo comercial, 9h18 em São Paulo. Antes disso... Se você quiser ir embora, a casa, assim, a porta da Rádio Trianon é serventia da casa. Não, querido, eu quero saber se já está para acabar, né? Não interessa se vai estar para acabar. O calor danado, esse ar-condicionado não funciona assim. Mas ele funciona durante 1 hora só. Você entendeu? Geralmente, entrevistado só fica 1 hora e toma um café. Você tá aqui até agora e tomou 2 cafés. Momento musical, Bertolino. A gente continua com o tema jornal. Essa música foi composta há 25 anos atrás, quando o mundo era outro. A gente vai de Erasmo Carlos. Tô brincando. Jornal é tão bonito, tudo escrito, tudo dito,
tudo no fotolito. Gilmar chamou Janot de delinquente. Vigilantes do momento. Delinquente campadinho. Faça já soprar o vento. Veja em qualquer direção. E o jornal é a matéria. E o espírito do mundo. Coisa fútil, coisa séria. Todo escrever vagabundo. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Atenção, a UESP luta contra a reforma da Previdência. O governo golpista de Temer não quer que você se aposente. Todos serão prejudicados, especialmente as mulheres, pois trabalham também em casa. Vamos lutar juntos para barrar este ataque frontal contra todos os trabalhadores. Agora vai, segunda-feira, não vai ser segunda-feira. Programa Contraponto. Todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 9h21 em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Programa Contraponto no ar, com a presença de Alberto Vilas aqui, Flávia Rocha Mello em Brasília, Ricardo Melo é esse que vos fala, todos sob a direção de Albino Castro, e hoje contando com a presença, além de Georgia Pinheira, diretora do Conversa Fiada, contando com a presença de Paulo Henrique Amorim, que dispensa maiores comentários, até porque ele tentou tomar conta do nosso programa, tentou dar um golpe de Estado no nosso programa. Assim, uma intervenção não militar no nosso programa. Vamos ao que interessa, por favor. Eu queria saber assim, olha aí, ele está dando ordem já virou ordem, pelo amor de Deus. Essa lorota. Nós temos anunciantes, rapaz. Temos que cumprir as nossas obrigações. Jorge Pinheiro, durante o intervalo, me disse que o nosso querido Gilmar Mendes soltou mais um petardo contra o Janot. Ele chamou o Janot de delinquente. O nosso querido Gilmar Mendes, querido de alguém, Gilmar Mendes, dos Barata, né? O querido dos Barata, Gilmar Mendes, chamou o Janot de delinquente. Depois de ter o chamado de o pior procurador-geral da história do país, agora chamou o nosso procurador de delinquente. E assim caminham as instituições que funcionam no Brasil, e ainda dizem que funcionam. Paulo Henrique Amorim, você quer falar sobre isso? Não, eu quero invocar o meu amigo Mino Carta, que sobre essa polêmica entre o procurador Janot e o ministro Gilmar Mendes, diria tudo a mesma sopa. Você estaria em silêncio por quê? Porque eu estou prestando uma homenagem, uma reflexão ao nosso querido amigo Mino Carta, diretor da Carta Capital, e assim como o Paulo, um dos jornalistas mais brilhantes desse país. Não, mas chegamos a esse ponto. O ministro do Supremo chamando o procurador de delinquente, o procurador já chamou o Gilmar Mendes também de várias outras coisas, o Joesley Batista chama o Temer. Não, a reação do Temer sobre o ladrão-geral da República, ontem eu disse que ele não teve nenhuma reação. Aliás, não teve. A coisa foi sábado, até ontem não teve nenhuma reação. Agora, a reação do Marício Oliveira, que é o advogado do Temer, é a mais interessante possível. Por quê? Ele não fala que o Temer não é ladrão-geral da República. Ele não contesta isso. Mas ele pediu à Procuradoria-Geral da República que impeça o Joesley Batista de se manifestar. Pelos crimes que o Joesley já cometeu e pelo seu conhecido e notório, pela sua notória transgressão das leis brasileiras. Então, não falou que o Temer não é ladrão. Cala a boca. Você não pode falar que eu sou ladrão. Tudo bem que eu seja ladrão, eu sou ladrão mesmo, paciência, a vida me fez assim. Ou foi Deus que me pôs aqui. Eu não acredito que Deus tenha posto um ladrão na presidência da República. Então você fica calado.
Você fica calado, que é a melhor coisa que você tem a fazer, porque dizer para todo mundo que não, pega mal, não você. Ele não vai poder ser padrinho de ninguém, por exemplo, é um ladrão sendo padrinho. Bom. Tudo a mesma sopa. Tudo a mesma sopa, como diria. La stessa minestra. La stessa minestra. Ah, o Albino está vibrando, o Albino está tendo reações assim, entusiásticas, que é o nosso filólogo. É filólogo que fala. É filólogo que trata da... ou zoólogo, pode ser também. Não é de filatelia, não é ser, é filólogo, que estuda... Filólogo. É filólogo, Albino. Acertei, o Albino pôs... Ele está fazendo assim... Não, filatelista é de selo. Tá. Filólogo é de sola. O cara sabe a mesóclise, mas não sabe, você entende, os rudimentos do vernáculo da língua portuguesa. Bom, paciência. Bom, nós vamos ter que... Fala ao respeito. Você está na frente da sua mulher. Vamos ter que ir encerrando, porque o próximo programa já está querendo entrar aqui no estúdio. Eu queria agradecer a todos, agradecer a Flávia Rocha Mello, agradecer ao Alberto Vilas, agradecer ao Albino Castro na nossa direção, ao Marcos Calço na nossa produção, ao Gerson Lima, ao Sérgio Souza, que chegou hoje um pouco tarde, né, Sérgio? Ainda bem, porque não brigou comigo hoje, e ao apoio da nossa querida encantadora Roseli Revelo. E, em especial, agradecer a presença de Jorge Pinheiro. Já falei da Flávia, meu, presta atenção, você está com a cabeça em outro lugar. Ai, mas o cara faz muita coisa ao mesmo tempo. Da Jorge Pinheiro, diretora do Conversa Fiada, está aqui abrilhantando a nossa edição, e, em especial, muito especialmente, ao Paulo Henrique Amorim, um dos mais brilhantes jornalistas brasileiros, um dos blogueiros mais importantes no Conversa Fiada, e que nos deu a honra e o prazer da sua presença. Volte sempre, Paulo. Será um prazer e uma honra. Muito obrigado. Boa tarde e boa sorte. Bom dia ainda, né? Bom dia e boa sorte. Vamos lá, gente, com mais uma sessão do Momento Musical. A gente vai encerrar hoje com a grande Rogéria, que nos deixou ontem à noite, né? Ela cantando grande Rogéria. Je suis toute les femmes, que segundo Dória é Je suis toutes les femmes. Vamos lá. Já devo levantar? Olha bem, obrigado. E aí, eu tá com lá. Traz o milho. 5 da tarde que vem. Bem. Vai ser um... Olá, tudo bem? Vai ser uma... Posso me levantar agora?